Graça e paz, irmãos. Quero cumprimentar a Igreja de Cristo e convidar os irmãos para que possamos adorar o nosso Deus, a Ele que é único, é digno de receber todo o louvor e toda a glória. Oramos a Ti, Senhor. Saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Diante da restrição da igreja de estar com portas abertas, nós encontramos agora no templo da Igreja Batista Casa de Oração, gravando esse vídeo, para que ele possa vir, entrar no teu lar,
edificar a sua vida e de toda a sua família. Nós vamos estar meditando nessa tarde sobre uma melhor escolha, porque diante de tudo aquilo que temos atravessado, das restrições, temos tido realmente um zelo em cumprir um decreto estadual que foi instituído pelo nosso governador, porque respeitamos as autoridades constituídas, porque sabemos que elas foram colocadas por Deus. Mas nós temos algumas necessidades básicas, e uma delas é se dirigir a um supermercado para fazer uma compra, tendo cuidado no isolamento, de manter uma distância, usando máscaras. E foi numa dessas visitas a um supermercado que o Espírito do Senhor ministrou ao meu coração. Os supermercados geralmente estão cheios, abarrotados de pessoas andando para lá e para cá. Mas diante da quarentena, o número de pessoas diminuiu bastante. E como eu tenho o costume de observar muitas pessoas, eu faço parte até de um estudo particular meu, de observação das reações das pessoas. É muito comum, na frente daquela vitrine, principalmente de laticínios, iogurtes, bebidas lácteas, ali se forma uma carreata de pessoas que ficam observando as variedades, sabores, tipos, cores, inovações, tudo que elas têm direito. E nós percebemos ali que as múltiplas opções geram tanta confusão e indecisão nas pessoas, porque elas vão e voltam várias vezes, tocando em cada produto, olhando cada produto, lendo talvez o rótulo, a fórmula. E muitas é interessante que ela pega, coloca de volta e vai embora. Outras pegam o produto, colocam no carrinho, mas dá 2, 3 passos, volta, retorna para a embalagem, para a compra e vai embora sem nada. Realmente, quando as opções são muitas, nós temos uma tendência a ficar confusos e ficamos indecisos na hora de escolher. E além disso, gera em nosso coração, no nosso interior, muita ansiedade. E nós corremos o risco de, na dúvida, decidir errado. Decidir não de conformidade com aquilo da minha necessidade. E diante disso, nós nos tornamos tão vulneráveis aos enganos e às mentiras. E diante de tudo aquilo que eu percebi ali, eu pude me recordar e entender que a lei da procura da oferta, uma tática que o marketing, a propaganda se utiliza, é de dar muitas opções àquele que está consumindo. Por quê? Porque ele sabe que se ele der muitas opções, o que vai prevalecer é o desejo, é a vontade de querer experimentar tudo que tem direito ali naquela presença. E muitas vezes, a real necessidade, ela perde o sentido diante do prazer do momento de se escolher, porque a escolha é feita pelos olhos, por um desejo voluntarioso de dentro do coração. E muitas vezes nós consumimos alguns produtos que no fundo nem nós gostamos daquilo, não temos afinidade com aquele produto, mas nós somos, parece que, seduzidos para consumir aquilo que os nossos olhos se encheram. As cores são variadas, os enfeites, existem algumas fotos colocadas em certos lugares estratégicos, principalmente em certas lanchonetes que vendem lanches,
onde você percebe até mesmo pela gravação que foi feita, algo tão tecnológico, que você vê uma pseudo fumaça saindo do lanche, e ele se torna muito mais saboroso, apetitoso. E quando você compra aquilo, adquire aquele produto e abre a caixa, não passa de um pequeno pãozinho recheado, muito mal recheado às vezes. Somos enganados, porque nós compramos e adquirimos algo pelo prazer, pelo desejo, pela vontade voluntariosa que nós observamos encher os nossos olhos. E essa vontade, ela é tão forte, ela se torna tão forte, tão poderosa muitas vezes, que ela foge à nossa própria realidade. Nós adquirimos e tentamos e ficamos cobiçando coisas que estão fora até mesmo da nossa própria racionalidade. E eu descarto muitas vezes o confronto, eu descarto aquela situação que eu poderia rejeitar aquele produto em uma aceitação, sem mesmo entendimento daquilo que eu estou fazendo. Eu não estou entrando nem na área onde aquele bem adquirido está fora da minha condição financeira. Isso é muito comum. Nós conhecemos isso como consumismo. A pessoa adquire, observa, cobiça algo que está fora da sua realidade, até financeira. Mas ela faz de tudo para adquirir e se endivida todo, porque o seu desejo é maior do que a racionalidade. E essa escolha, com certeza, vai trazer consequências. O grande perigo de tudo isso é que é uma inversão de valores. Nós passamos a desprezar alguns princípios que não podem ser desprezados, porque nós temos que saber que existe um princípio que tudo que nós escolhemos gera um efeito que vem acompanhado de consequências que são inevitáveis. Algumas poderiam ser evitadas, mas muitas se tornam negativas e destrutivas. Tiram realmente, atingem o bom senso, o humor, a capacidade realmente de poder desfrutar do bem que aquele bem adquirido poderia nos proporcionar. Um iogurte, você pode desprezar, jogar no lixo, o valor é muito baixo, mas muitas vezes nós adquirimos algum bem de um valor muito alto e vai nos custar muitos dissabores, além das perdas inevitáveis. Muitas vezes nós fazemos escolhas que comprometem até o meu futuro pessoal e por consequência familiar. E é terrível e inaceitável isso, principalmente na vida cristã, porque nós devemos vigiar esse espírito de consumismo, de luxúria, esse espírito de perder o bom senso e a razão, de começar a cobiçar coisas que não há necessidade alguma de serem cobiçadas ou de termos adquirido aquilo. Temos que realmente viver por uma razão muito maior, viver sim para as coisas espirituais, e muitas vezes nós desprezamos as espirituais para poder estarmos atentos às coisas terrenas, e nós sabemos que a Bíblia nos avisa que as coisas terrenas são passageiras, mas que as coisas espirituais são eternas, valores eternos que não podem ser desprezados. E muitas vezes nós adquirimos um iogurte, se não estiver no meu paladar, se eu não gostar dele, eu lanço fora. Mas nós corremos um perigo que isso possa envolver até mesmo relacionamentos. E isso é muito sério, meu irmão. Isso se torna muito sério quando eu vejo o Senhor, quando eu começo a ter realmente esse espírito de descartar aquilo que não me traz mais prazer. Eu simplesmente descarto uma vida familiar, eu descarto um casamento, eu descarto até mesmo um bom emprego, tudo porque aquilo não me está mais me dando prazer. E como eu já fui habituado àquilo que não me dá prazer, eu descarto
e procuro algo que possa me realizar e me trazer novamente prazer. Isso é um desequilíbrio muito sério e que, infelizmente, tem entrado no meio por causa da tecnologia e principalmente porque os olhos do homem estão cobiçando cada dia mais e mais e mais. Não se contentamos em ver realmente aquilo que realmente é necessário para nós e desprezamos as coisas espirituais. As escolhas espirituais, elas são eternas e elas devem ser levadas muito a sério. Principalmente quando eu digo a uma pessoa onde você irá passar a sua eternidade. E muitas vezes eu sou ridicularizado por essa pergunta. Muitos simplesmente ignoram a eternidade do espírito humano. Vem com tantas divagações tolas, com tantas divagações filosóficas, mas de uma coisa você tem que ter certeza, meu querido: a eternidade do espírito humano, ela não é somente algo do cristianismo ou da Bíblia, mas ela está inserida em todas as grandes religiões do mundo. A espiritualidade, a eternidade do espírito é algo muito sério. E muitas vezes nós perguntamos: como está, aonde você vai passar a eternidade? Esse não é somente o problema. O caso é de que lado que você vai estar. Esse dualismo é muito importante, principalmente nos dias de hoje, onde fomos afrontados e onde o mundo foi assolado pelo Covid, por esse vírus terrível que surgiu. E a coisa que eu acho mais interessante em tudo que está acontecendo é o isolamento da pessoa. A pessoa hoje não tem mais condições de ter alguém junto dela, como é um acompanhante quando nós estamos hospitalizados. Mas ela fica separada de todo mundo, sozinha. E eu fico pensando ali como que é a reação espiritual dessas pessoas diante da morte. Porque até então a morte parece que está tão longe. Tem muitos que digam: eu sou muito novo ainda, eu tenho muito o que viver ainda. Mas um vírus tem mostrado a vulnerabilidade da vida e a insuficiência da medicina em poder manter a vida. E muitos vão realmente não ter entendido que a eternidade, nós temos que começar a se preocupar ainda hoje, para que não seja tarde demais, porque depois da morte não há como fazer opção sobre aonde passarei a minha eternidade. Quais são as opções diante da eternidade? Quantas opções eu tenho? Porque muitas vezes eu estou acostumado a entrar no supermercado e ter as opções as mais variadas possíveis. Mas em relação à eternidade, nós temos que compreender. A Bíblia nos diz que não existem muitas opções, mas simplesmente duas opções. Ele mostra realmente o próprio Jesus Cristo, quando esteve na terra. Ele deixou uma ministração muito crucial, muitos é conhecida como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Está lá, principalmente no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, onde Jesus faz uma explanação sobre valores espirituais, em detrimento dos valores terrenos e passageiros. Ele fala muito claro sobre a eternidade. E lá no capítulo 7, versículos 13 e 14, quase no final do sermão, ele faz um alerta muito interessante, muito contundente, e eu digo muito atual, para o momento que nós estamos vivendo hoje. O texto do Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte: buscai entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos, muito poucos, que decidem seguir por ele. Jesus deixa muito claro nesse texto, meu querido, que existe um grupo que tem feito a escolha pela porta larga, grupo que escolhe trilhar o caminho espaçoso. Essa porta larga que dá à direita, dá ao caminho espaçoso, é o grupo que vive exclusivamente pela sua vontade prazerosa. É aquilo que me oferece prazer e satisfação, mesmo que ela seja tão momentânea e passageira.
os valores tradicionais, valores familiares, valores espirituais, sem dizer dos valores bíblicos, se tornam descartáveis, desprezados, rejeitados por essas pessoas. O caminho largo oferece uma gama, uma multidão de experiências prazerosas, e essas experiências vão ludibriando e vão cegando as pessoas. O descarte desses valores são primordiais para a vida espiritual da pessoa enquanto na terra. Perder esses valores, descartar esses valores constituídos, realmente é algo muito terrível para a raça humana. E nós estamos enfrentando, pelo menos aqui no Brasil, nós tivemos um período que foi uma afronta em cima de afronta, o desprezo pela família, a rejeição pela maior estrutura de Deus sobre a terra, que é a família, o desprezo desses valores. E nós estamos colhendo agora muito desses reflexos. Não podemos de maneira alguma trilhar um caminho largo, espaçoso, onde ele satisfaça as delícias e desejos do meu coração. Isso pode ser prazeroso, mas ele é passageiro e ele é destrutivo. E a exacerbação desse perigo se dá porque nunca essas pessoas que trilham o caminho largo, que têm essa concepção prazerosa no coração, vocês podem perceber que eles nunca se arrependem da escolha errada que fizeram, por mais destrutivo que esteja sendo a sua vida. É só você perceber e ver a vida, que muitas vezes, perdão da palavra, mas ela é usada, porque aquele que vive sem a cobertura da graça é um desgraçado, mas ele nunca aceita que ele está errado. Se você for ali na Cracolândia e ver aquele desespero humano, ali, amados, eu fico constrangido de ver a situação daquelas pessoas, muitos ali, intelectuais até, que têm um conhecimento, não são tolos nem ignorantes, mas estão trilhando um caminho largo, e se você falar que aquilo está errado, nunca eles vão aceitar e se arrepender daquilo, porque eles querem realmente, e cada vez que eles buscam a droga, eles tentam suprir, superar e se esquecer daquilo que está realmente roubando o seu prazer. E é uma corrente contínua, e a pessoa não consegue se escapar disso, porque o desejo dela é estar satisfeita e prazerosa. Muitas vezes nós descartamos um iogurte, ele é coisa simples, não gosto. Eu posso até desprezar um lanche, mas quando eu começo a desprezar certos valores tradicionais e familiares, eu corro o risco de transferir esse desprezo, esse menosprezo para uma amizade, para um relacionamento, seja casamento, trabalho, como eu já disse, até mesmo diante de uma igreja e de valores eternos. Eu começo a entrar num turbilhão, e muitas vezes esse turbilhão não tem volta. Quando o centro motivacional da minha vida está realmente centrado, trazendo as minhas escolhas, motivando as minhas escolhas, mesmo que seja proibido e destrutivo, eu não consigo permanecer firme, não consigo realmente reconhecer que eu estou errado. O grupo da porta larga, do espaçoso, do caminho espaçoso, eles desprezam um princípio bíblico muito sério, muito contundente, que é o princípio da lei da semeadura. Tudo que o homem planta, tudo que for plantado, diz a palavra, ele vai nascer e terá que ser colhido um dia. E é engraçado que tudo aquilo que se você plantou, seja a semente da fruta que você plantou, você vai colher correspondente àquela fruta. Não há como você semear um limão e querer colher um abacaxi, de maneira alguma. Você vai colher aquilo que você semeou. E o grande conflito da lei da semeadura, e que a colheita será muito maior, ela é muito maior do que aquilo que foi semeado. Você semeia um grão de milho, e você colhe no mínimo uma espiga ou várias espigas. A desgraça semeada certamente irá colher desgraça em abundância. E a espiritualidade, ela não fica imune a esse fato. A religião vem apresentando uma extensa lista de sabores diferenciados. Hoje as igrejas se tornaram uma vitrine de iogurtes.
Hoje você pode, segundo o seu desejo, segundo aquilo que mais você gostar, você pode escolher uma igreja segundo o sabor que você deseja, segundo as inclinações do desejo do seu coração. Hoje não se busca uma igreja para adorar ao Deus, se busca uma igreja onde eu me sinto bem, onde aquela igreja vai me fornecer aquilo que eu mais quero, uma liturgia segundo aquilo que eu quero. Eu não quero acusação, eu quero uma mensagem que faça assim, assim. Eu quero um ritual diferente, eu quero um louvor segundo aquilo que eu gosto, os meus gostos musicais. Eu quero conforto no lugar que eu ficar, eu quero uma cadeira confortável, se possível um ar climatizado, não gosto de ventiladores. Eu quero que tenha estacionamento para guardar o meu carro, porque meu carro é do ano. Hoje estamos vivendo a febre dos cultos pelo YouTube. Amados, isso já vem vindo há um bom tempo. Nós estamos fazendo isso pela necessidade do momento. Mas eu fico tão constrangido, para não dizer revoltado, quando eu vejo crentes que estão fixos no YouTube, assistindo cultos. E eu fico imaginando, se eu não gostar do pregador, ou não gostar do louvor daquela igreja, é só clicar e fazer uma outra opção. E assim vai e vai, até chegar no momento onde aquela mercadoria religiosa possa estar de acordo com os meus gostos, segundo aquilo que eu acho que é o melhor para a minha vida. Estamos vivendo os tempos finais, escatológicos. Não é o final do mundo ainda não, querido. Esse vírus veio apenas para alertar a igreja, não somente alertar o mundo, mas principalmente a igreja no mundo todo. Porque, amados, é algo surreal. Eu estava assistindo uma reportagem ontem, a cena que eu vi do Papa Francisco atravessando toda aquela praça de São Pedro dentro do Vaticano sozinho. Amados, era só ver a fisionomia, Senhor, daquele líder da Igreja Católica, o peso que estava sobre aquele homem. E eu olhei também em Meca, diante daquela pedra sagrada para os islamitas, apenas circulando uma meia dúzia de pessoas, onde multidões são pisoteadas ali devido ao grande número de fiéis que vão ali. Realmente é um sinal de que Deus está se desagradando do homem. É um aviso celeste para que o homem possa se consertar. O cristianismo atual tem feito escolhas absurdas, escolhas erradas. Hoje, líderes evangélicos e outras denominações têm feito escolhas absurdas e erradas, onde a consciência cristã está sendo subjugada, parece que está anestesiada por decisões voluntariosas. Hoje você vê pregadores voluntariosos, intempestivos, que agem por aquilo que está no seu coração e nem por aquilo que a palavra está dizendo. São escolhas equivocadas, motivadas por desejos e inclinações meramente de carnais, de honra humana. Se eu não aprovar, se o sabor não estiver a contento, é só mudar. Mas existe esse grupo que anda pelo caminho largo. Se você for questioná-los, se você for realmente dizer que eles estão errados, que eles não reconhecem o erro. E em segundo lugar também, esses que trabalham, que trilham o caminho largo, o caminho espaçoso, eles acham que os dois caminhos, seja o largo e o estreito, eles são paralelos, eles andam juntos. É o engano de muitos religiosos que estão dentro da própria igreja, porque os dois caminhos estão dizendo, segue na mesma proporção. Durante o domingo, eu estou no caminho apertado, eu estou dentro da igreja, eu cultuo a Deus, eu faço todas as minhas obrigações religiosas. Mas a partir da segunda-feira, eu pulo como se fosse uma mão dupla com uma linha no meio, eu passo para o caminho largo e vou viver segundo as minhas escolhas, os meus desejos. Eu posso ficar oscilando entre o largo e o apertado. Eu acho no meu coração que eu posso fazer isso vice-versa. O texto é muito claro, porque existem duas portas, e elas são separadas. São duas opções apenas, e não umas opções. São duas portas que levam para caminhos inversos, não paralelos. Cada um vai gerar uma caminhada diferente do outro. Um para a perdição, diz a palavra, e outro para a vida.
Quanto mais eu percorro o caminho apertado, quanto mais eu estou andando no caminho apertado, como diz ali, mais distante eu fico do largo. Não há como fazer duas opções ao mesmo tempo. Eu tenho que realmente decidir para o largo ou para o estreito. Amados, o provérbio popular muitas vezes diz que todos os caminhos levam à porta da venda. Isso é a coisa mais enganosa e terrível que pode existir. A Bíblia fala que existe um dualismo, só existem duas portas, e eu tenho que fazer uma escolha para que eu possa trilhar o caminho correspondente a essa porta, e uma é oposta à outra. Quando eu era criança, no bairro que eu morava era muito frequente as famosas quermesses na igreja onde eu frequentava, e lá tinha algo que hoje não tem mais, não existe mais, em nome daqueles que defendem, para que não pode realmente causar nenhum transtorno, nem que for psicológico nos animais. Eu concordo com isso, o animal deve ser respeitado, mas não havia nada demais naquilo que eu vivia quando criança. Era uma barraca com várias casinhas, e dentro havia uma coisa fechada, e havia um coelhinho, esse tipo coelhinho da Índia fechado dentro, e depois que você comprava o seu número, segundo aquelas casinhas em volta, aquela pessoa que tomava conta da barraca levantava a casinha, e o coelhinho, assustado diante de todos aqueles olhos, durante o ruído, ele saía correndo e entrava na primeira casinha que ele encontrasse, e aquele número era o número do sorteado que eu recebia, um brinde. Era tolice. Eu ganhava tanto bibelôs que eu levava para casa da minha mãe, porque eu achava divertido aquilo. Muita gente leva a vida achando que no momento, quando acontecer algo mais extraordinário, ou quando estiver numa UTI, talvez entubado, ele vai poder sair como esse coelhinho, correr para encontrar a porta de uma casinha. Há pouco tempo eu estava no velório de uma conhecida, e lá começou um culto fúnebre de uma determinada religião, e havia uma invocação para que aquela pessoa que estava ali deitada no caixão, morta, pudesse encontrar a porta que o levasse à vida eterna. E eu fiquei ali meditando e orando, dizendo ao Senhor, agora ele não vai achar mais a porta, a escolha foi feita em vida. Amados, nós temos que fazer essa escolha enquanto nós estamos vivos, porque depois da morte não há escolha nenhuma. Há realmente as consequências da escolha que eu fiz em vida. Agora é interessante esse texto, porque antes que eu escolha a porta, aqui eu acho tão tremendo e tão maravilhoso a palavra de Deus, e por certa forma até justa demais, porque ela apresenta o caminho, ela deixa você olhar o caminho, avaliar o caminho, antes de escolher a porta. Não sei se você percebeu no texto que nós lemos, seja ela a porta estreita ou a porta larga, antes de você fazer a escolha, você pode dar uma observada no caminho que você vai trilhar. Olha que coisa interessante, e muito justa por sinal. Mas você pode estar dizendo assim, mas como que eu vou observar como é o caminho? Como que eu vou poder dar essa noção? É só olhar a vida daqueles que já fizeram opção. É simples, meu querido. É simplesmente você olhar e ver as pessoas que já fizeram, até perto da sua vida, perto da sua família, dentro da sua família, que já fizeram uma opção de escolher a porta estreita e trilhar o caminho difícil, o caminho realmente mais difícil, o caminho dos valores espirituais. E você pode ter dentro da sua família pessoas que estão escolhendo o caminho largo, que estão trilhando o caminho espaçoso. É só observar a vida dessas pessoas. Não há engano nenhum, não há mistério nenhum a ser apresentado. Muitas vezes nós ficamos nas dúvidas. Eu não sei qual eu escolho, e eu tenho dito, observe a vida das pessoas que já fizeram essa escolha. Muitos, amados, estão indo por esse caminho largo, destruição, de morte, de vícios e seja lá mais do que. Mas há um grupo, sim, você conhece muitos assim, que fizeram uma opção de entrar pela porta estreita e trilhar o caminho mais difícil, apertado,
onde você tem que negar o seu eu, negar os prazeres do mundo, negar aquilo que está destruindo realmente, e está destruindo a sua vida. O apóstolo Paulo é muito conveniente quando ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amados, quando eu escolho a porta estreita, eu experimento o que é liberdade espiritual. Eu posso decidir o que eu quero e o que eu não quero. Mas você pode estar dizendo e conjecturando comigo: a porta larga, eu sou livre. Mentira! Você está vivendo libertinagem, que é algo muito diferente. Você não tem autoridade sobre a sua escolha. Você não tem autoridade, você não tem poder para dizer não àquilo que está causando toda a desgraça na tua vida. Mas aquele grupo que escolhe realmente andar e entrar pela porta apertada e trilhar o caminho mais difícil, com certeza você já viu pessoas assim. E se você tiver alguma dúvida, é só você ler o Salmo 1. O Salmo número 1, ele diz muito claro como que essa escolha ainda aqui na terra. E eu gostaria de partilhar com você. Diz assim o salmista, o Salmo número 1: feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Feliz é o homem que não anda no conselho daqueles que fizeram a escolha da porta larga. Quem escolheu essa porta e que escolheu a porta estreita e que não trilha os caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem dos zombadores da fé. Amados, nós vivemos tempos onde a fé, principalmente a fé cristã, está sendo ridicularizada e zombada. Há muita brincadeira em cima, Senhor, dos cristãos, mas se esquecem que isso um dia será pedido conta sobre isso. Mas esse homem que anda, que fez a escolha certa, ele tem seu prazer na lei do Senhor, nos princípios da lei do Senhor, e nela ele medita. O que é isso? Ele aplica no seu dia a dia, ele aplica os princípios dessa lei nos seus relacionamentos. Por isso que muitas vezes o feliz é o homem que escolhe a porta estreita, ele é invejado pelo outro, porque ele tem paz no seu coração, porque ele vive os princípios da palavra de Deus. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Olha que ilustração linda! Ele frutifica no seu tempo, a sua folhagem não murcha, e tudo quanto realiza, ele é bem sucedido e próspero. Você pode estar dizendo: mas eu conheço muita gente que ficou enferma. Eu tenho exemplos da minha própria vida e da minha própria família. Nós não somos imunes às doenças e tudo que aconteça, mas Deus, na sua grande misericórdia, ela zela pelo justo, ela zela por aquele que trilha, que faz a escolha da porta estreita, e Ele ampara mesmo diante da doença. Eu particularmente, eu e a minha esposa, a minha família, temos vivido um momento onde temos atravessado a fornalha quente, acesa, aquecida 7 vezes, mas nós não temos em nenhum momento, somos chamuscados pelas chamas, somos livres dentro do tormento. Os leões têm recebido, sim, os leões, nós somos jogados na cova dos leões, mas Deus tem fechado a boca desses leões. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Mas não são assim aqueles que escolhem ir pela porta mais larga, pelo caminho espaçoso. São como a palha que o vento espalha, como o vento lança longe, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o final dos ímpios será a destruição. Aquele que escolhe a porta estreita, reconhece que o caminho será apertado, difícil de seguir. Ele sabe que ele vai ter que realmente negar o seu eu, negar todos os seus prazeres, muitas vezes prazeres que levam à destruição. Amados, a opção é apenas 2 portas. O caminho que nós escolhemos é inevitável. Quando eu escolho uma porta, seja ela larga, seja ela estreita, o caminho é inevitável. Escolher o caminho apertado é decidir ser transformado na maneira de pensar, buscar desenvolver valores espirituais, ao invés de ser manipulado por prazeres da sua vontade mundana e carnal. Essa é a grande diferença, esse é o grande desafio. Você pode estar dizendo: mas eu tenho feito essas coisas, eu sou religioso. Cuidado, meu querido, muito cuidado, porque religião não salva ninguém. A porta larga, ela está escancarada, lembre-se disso. Muitos entram por ela, é fácil entrar por ela,
A porta estreita é muito mais difícil. E eu gostaria de desafiar você, fica esperto, porque a porta estreita, ela tem um tempo determinado, e ela vai um dia se fechar, e ela se fechará. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que é o sinóptico daquele texto que nós lemos de Mateus, ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, esforçai-vos. A palavra grega original diz agonizai, é uma luta de renúncia, de negação da própria vontade, é uma escolha corajosa, é uma escolha que realmente estreita, que impede que eu entre com a minha vontade própria. Esforcem, diz o texto, e continue se esforçando pelo caminho apertado, porque ele leva para a vida. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 6, ele diz: celebrem ao Senhor, fiquem alegres, mesmo que presentes estejam sendo atribulados por severas provações, atravessando o caminho apertado, para que, confirmando o valor da sua fé, o valor do seu testemunho, vocês sejam como ouro que foi apurado pelo fogo, para que resulte em louvor, honra e glória ao nome do Senhor Jesus. Lembre-se, portanto, desses dois alertas. A porta estreita se fechará um dia, e a escolha da porta deve ser feita em vida. Depois da morte, não há mais oportunidade. E se você, meu querido, é religioso, a religiosidade vazia e ritualista pode deixar você fora desse tempo. Porque no livro de Lucas, se você for lá ver e conver, muitos voltarão, mas a porta estará fechada, e não haverá mais tempo para o arrependimento. Que você possa avaliar isso no seu coração, mesmo você tendo dentro de uma igreja, mesmo você sendo realmente religioso, tome cuidado, para que você não possa ficar de fora daquilo que o Senhor tem prometido de melhor para aqueles que estão trilhando o caminho apertado, o caminho difícil, o caminho realmente do esforço, para estar realmente buscando e valorizando as coisas espirituais. Que você possa realmente ter essa consciência no seu coração, que você possa realmente ter isso no teu coração, que você possa saber fazer a escolha correta no tempo determinado. Se você está trilhando um caminho largo, se você tem tomado as suas atitudes pela a sua vontade, pelas suas diretrizes, por aquilo que você acha ou pensa, reflita sobre essa palavra, meu querido. Não é por aí, porque quando eu trilho o caminho com o Senhor, eu aprendo a ouvir a voz do Espírito. Eu aprendo, Senhor, a ter uma comunicação com o Espírito Santo de Deus, com a pessoa do Espírito Santo. E é Ele que dá as coordenadas. Ele que diz para mim, direita ou esquerda, vai em frente, pare e avance. É assim que funciona. Buscar e valorizar as coisas espirituais em detrimento das coisas materiais que são passageiras. Quantos irmãos, quanta gente procurando coisas para satisfazerem realmente a sua vida aqui na terra. Quantos que estão se endividando, quantos que estão endividados, buscando realmente algo para suprir a carência afetiva dos seus corações. E eu digo a você que nada supre, porque somente quem supre o coração humano é a graça de Cristo Jesus. É somente Jesus entrando no seu coração é que você vai poder encontrar paz espiritual. Todas as demais coisas serão abandonadas, porque quando você escolhe o caminho apertado, a porta estreita, você certamente será trabalhada pelo Espírito, e as coisas da porta larga vão perdendo valor, vão se dissipando, e você continua a sua caminhada em frente, como diz a palavra, para a vida e a vida eterna com o Senhor Jesus. Este é o convite dessa palavra, esse é o alerta que Jesus faz, esse é realmente o grande desafio para nós que estamos enfrentando essa vida, para que você possa ter a responsabilidade pelas suas escolhas. Cuidado com as consequências daquilo que você tem escolhido. Pode ser que no momento não aparente coisas tão terríveis, tão assustadoras, mas se você tiver o caminho errado, certamente você irá lá na frente, será engolido pelas coisas realmente, das conturbações que esse mundo está vivendo e ainda viverá coisas piores. Que você possa ter isso no seu coração, meu querido. Que você possa ter essa sensibilidade de poder escolher enquanto você pode escolher, enquanto a sua decisão fará toda a diferença.
Não há como andar hoje num caminho ou amanhã no outro. A escolha tem que ser feita, e uma vez que você fez a escolha, o caminho a ser trilhado, ele é inevitável. Que Deus possa realmente colocar isso no seu coração, que Deus possa trabalhar no seu íntimo, e que você possa, a partir de hoje, começar a fazer escolhas realmente por uma vida espiritual e não somente pelos prazeres de uma vida carnal. Se você for sincero com o Senhor, e se você nesse momento que ouve essa palavra abrir o seu coração, com certeza absoluta, o Espírito de Deus vai poder entrar no seu interior e realizar uma obra grandiosa. Se você não acredita nisso, observe aqueles que já fizeram essa escolha. Observe a vida daqueles que fizeram a escolha. Muitos que estão lutando ainda, mas pela escolha que fizeram, serão auxiliados pelo poder do Espírito. Muitos que ainda não foram totalmente libertos, mas certamente serão, porque a escolha já foi feita e o caminho apertado fará deles uma nova criatura. Cuidado, meu querido. A tua escolha determina a sua eternidade. E a eternidade, existem dois lados apenas. De que lado você vai estar? Eu gostaria de orar com você. Você que me ouve nesse instante, que você possa fechar os seus olhos e possa dizer ao Senhor Jesus: eu abro o meu coração, e eu estou pronto para ouvir a voz do Todo-Poderoso. Que o Espírito do Senhor possa completar essa obra em você. Ore comigo agora. Meu Deus, meu Pai, graças te dou pela Tua palavra, porque ela é tão clara, tão objetiva, Senhor. A Tua palavra, Senhor, nos faz realmente remeter àquilo que mais profundo está no nosso interior. A Tua palavra nos confronta e também nos desafia, Senhor, como é essa palavra que o Senhor realmente liberou nesse dia, Senhor, para que pudéssemos ouvir. Ó Deus querido, muitas vezes, ó Pai, muitos que me ouvem, estão fazendo a opção pela porta, Senhor, larga. Estão, Senhor, realmente tomando suas decisões por prazeres, mesmo que esses prazeres sejam momentâneos. Ó Pai querido, esse povo, Senhor, que começa a ter essa inclinação, ela nunca se arrepende, ela nunca acha que está errado, porque, Pai, ela tenta suprir cada dia mais os prazeres para que ela possa esquecer da vida que está vivendo. Mas, Pai, existe um grupo também que decide como estão esses que estão ouvindo e que estão permitindo que o Senhor entre em seus corações para, Senhor, entrar pela porta estreita, trilhar um caminho difícil e apertado, é onde somos confrontados, mas somos realmente, meu Pai, limpos, somos realmente desenvolvidos na nossa vida espiritual, somos realmente perdoados pela graça de Cristo, somos limpos, meu Pai, e somos rumos, meu Pai. Existe muita coisa na nossa carne que ainda nos perturba, mas, Pai, quanto mais eu trilho o caminho apertado, mais longe eu fico do caminho largo. Isso é palavra Tua, é promessa Tua. Portanto, Senhor, aqueles que estão trilhando, Senhor, abençoa, fortifica-os, ó Pai, na graça. E aqueles que estão tomando a decisão a partir de hoje, Papai, que eles possam ser amparados pelo poder do Teu Espírito, e eles possam, meu Pai, em cada dia, em cada circunstância, saber fazer as escolhas acertadas pelo poder da graça de Cristo Jesus. Portanto, meu Pai, no nome poderoso de Jesus, eu não quero, meu Pai, realmente viver oscilando daqui para lá, mas eu quero tomar uma decisão clara, objetiva, de santidade na minha vida, de consagração. E em nome de Jesus, pelo poder da graça de Cristo, transformadora da graça, eu abandono tudo aquilo que pertence ao caminho largo, tudo que pertence, Senhor, às minhas vontades, todos os desejos, ó Pai, mundanos do meu coração, para trilhar, Senhor, em santidade de vida, segundo a Tua companhia, o poder da graça limpadora de Cristo e santificadora de Cristo. Portanto, meu Pai, pela autoridade e poder do nome de Jesus, eu libero a Tua bênção sobre todos aqueles que têm tomado, Senhor, a decisão de escolher certamente a porta apertada, o caminho estreito. Em nome de Jesus, que o Senhor visite esses corações para a graça de Deus Pai. Amém e amém. Meus queridos, eu gostaria de deixar alguns avisos. Talvez você não está sabendo,
mas a nossa igreja, nesses dias que estivemos fechados, nós tivemos um grupo de irmãos que vieram, que se dispuseram, e nós fizemos uma grande faxina na igreja, a limpeza no templo, alguns reparos, algumas coisas que necessitavam fazer, nós realizamos esses dias. A igreja está realmente tudo pronto para receber o povo na sua volta. E nós estamos realmente desafiando alguns irmãos para estarem agora, a partir de ontem, que foi na sexta-feira, nós estamos todos os dias até o final, até terminar a imposição do governo estadual, o decreto estadual. Nós estaremos todos os dias nos reunindo em grupos aqui no templo da igreja. Para quê? Para usar a arma infalível que nós temos, que é a oração. O Brasil está passando, sim, o problema do Covid, sim, está passando, é algo terrível, mas nós estamos atravessando o momento mais delicado da política brasileira, da atualidade. E nós temos que orar como o povo de Deus, temos que clamar, temos que realmente cumprir nossas autoridades, seja em todas as áreas, e também estar intercedendo pelas vidas que estão se perdendo. Você pode estar dizendo, mas está errado, não vamos fazer aglomeração de maneira alguma. Nós mantemos sim tudo aquilo que foi determinado. Todos estão de máscaras, todos estão se mantendo a distância apropriada, tudo está sendo conforme o decreto do governo. Nós não estamos infringindo lei nenhuma, estamos em poucos irmãos, mas é que eu tenho visto que tem muitos irmãos que necessitam ser curados nesse altar. Amados, você não pode fazer dessa pandemia maior do que o Deus de Israel. Você não pode fazer a ameaça dessa pandemia maior do que aquele povo sofreu na beira do Mar Vermelho. Nós não podemos de maneira alguma retroceder e se acovardar diante da poeira e todo o barulho que o exército faraó está fazendo. Não estou pregando aqui revolta nenhuma. Nós estamos, os cuidados, a igreja está fechada, você chega, entra e vem orar. Você não tem necessidade de ficar abraçando, beijando ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que o irmão precisa começar a orar. Você pode estar dizendo, eu estou orando na minha casa. Amém, é um dever seu, é uma obrigação tua. Orar constantemente por todos os assuntos. Mas não existe oração que não é feita no altar, buscando a cura, sarando nossa alma, tirando esse espírito, meu Pai, de ameaça, de medo, de terror, muitas vezes, sobre isso que está acontecendo. Nós somos um povo que não pertence mais a essa terra, amados. Não pertencemos mais a essa terra, nós somos um povo da eternidade e nós já escolhemos a porta pela qual entramos. Talvez o terror na sua vida seja ocasionado porque você tem dúvidas ainda da porta que você tem que escolher. É um desejo do meu coração realmente que você seja visitado pelo Senhor. Isso não é imposição da igreja de maneira alguma, mas é um convite. Se você está sofrendo de algum mal, de alguma coisa, venha ser curado pela autoridade e poder do Deus de Israel, do Deus que nós servimos nesse tempo. Quero também desafiar os irmãos que são mantenedores, dizimistas da casa de oração. Queridos, em o nome de Jesus, nós necessitamos realmente ter as nossas contas cobertas para que não ficamos realmente no vermelho. E eu clamo a você que você continue sendo fiel nos seus dízimos e ofertas. Inclusive, eu vou fazer uma palavra que eu não desejaria fazer, mas eu vou fazer. Você foi abençoado, porque isso é projeto de Deus, abençoar muitos irmãos da nossa igreja, inclusive da nossa igreja, com essa ajuda governamental, que você saiba dizimar e ofertar na casa de oração, retribuir ao Senhor, para que essas portas continuem abertas. Elas vão estar abertas, com certeza, mas você tem obrigação, como membro da igreja, como aquele que aceitou o desafio de manter. E logo, logo, meu querido, nós vamos retornar à nossa missão de igreja missionária e voltar a auxiliar novamente todo o nosso trabalho que nós temos lá na África. Por isso, meu irmão, fidelidade, compromisso com o Senhor, que essa palavra possa despertar o teu coração, um espírito de generosidade, Então, em nome de Jesus, que você possa realmente ter a consciência cristã,
de que você está trilhando, você não está imune a esse vírus, mas com certeza absoluta, um Deus que cura um câncer, um Deus que levanta um paralítico, um Deus que faz um cego ver, é o mesmo Deus que cura de qualquer Covid. Em nome de Jesus, que Deus possa despertar isso no teu coração. Aguardo você, aguardo a sua resposta, e em nome de Jesus, a bênção de Deus Todo-Poderoso esteja com você. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, que a consolação e o poder do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado por toda essa terra, num momento tão difícil, mas que o Senhor visite poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Essa luta me matar, desespero me tomar, uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro da noite, mas a alegria ela vem pela manhã e pregou. O choro da noite, mas a alegria ela vem pela manhã e pregou. Ainda que a figueira não floresça, Amen.